Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução aqui do Vestibulinho ETEC 2016, primeiro semestre. Então, essa questão aqui, galera, é a questão 31 já. Então, vamos ver aqui do que ela se trata. Vamos para a leitura. A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas e principalmente dos solos. Ela pode ocorrer por ação de fenômenos da natureza ou do ser humano. A imagem mostra uma fenda no solo proveniente de erosão. Então aqui tem uma imagem e tal, aqui essa fenda foi causada por erosão e ficou esse buraco entre duas rochas, né? Para determinar a distância entre os pontos A e B da fenda, pode-se utilizar o modelo matemático da figura. Então o ponto A seria aqui em cima e o ponto B seria aqui embaixo. Então na figura tem-se os triângulos AFC e EFD. Então tá aqui AFC e EFD, beleza? O ponto E pertence ao segmento AF, então tá aqui o ponto E dentro do segmento AF. O ponto D pertence ao segmento CF, então quer dizer que o ponto D é um pontinho escrito em cima dessa linha CF aqui. Os pontos C, D e F pertencem ao terreno plano que margeia a borda da fenda, então C, D e F pertencem a esse terreno plano aqui na borda da fenda, melhor dizendo aqui. É, as retas AC e ED que são paralelas entre si. Então AC e ED são essas aqui, né? AC e ED são paralelas entre si. Sabendo que BC igual a 5, CD igual a 3, DF igual a 2 e ED igual a 4,5, então a distância entre os pontos A e B é em metros. Então, galera, ó, eu redesenhei esse triângulozão aqui porque aí a gente consegue redesenhar aquele outro triângulo aqui também, entendeu? Para deixar maior. Então aqui é o ponto F, aqui é o ponto D, aqui é o ponto C, aqui é o ponto E, aqui é o ponto A e aqui mais ou menos na mesma linha do ponto E tem o ponto B. Então vamos começar a dar nome aqui aos bois. Ele fala que o ponto BC, a distância entre B e C, é 5 metros. Então aqui entre o B e C eu vou pôr um 5. C e D é 3 metros. D e F são 2 metros. E ED aqui no meio é 4,5. Então 4,5 aqui. Vou apagar esse 5 aqui que está parecendo um 9. Beleza, então a distância entre os pontos A e B é... A distância dos pontos A e B seria esse pedacinho aqui em cima que eu vou chamar de X. Então, galera, ó, como é que a gente vai resolver esse exercício? Primeiro, ó, vamos perceber uma coisa. Ele deu a distância CD e DF aqui embaixo, que é 3 e 2. Então, a distância total aqui desse segmento é a soma disso daí, certo? Que é 5. Então, a distância C até F aqui são 5. E esse lado aqui, a soma desse X mais esse 5 dá exatamente quem? Do A até o C. Então aqui entre o A e o C é exatamente o 5 mais o X. Igual a gente fez aqui embaixo, né? Do C até o F é igual a exatamente o 3 mais o 2. Então, olha que legal. Para a gente achar o AB, que é o nosso X, a gente pode achar o AC e depois subtrair 5. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai achar primeiro o AC e depois substitui 5. Só tirar essas. Beleza? Então vamos lá. E como é que a gente vai achar esse AC? Né? Então perceba aqui ó, que a gente tem triângulos semelhantes. O triângulozão grande ACF e o triângulo pequeno EDF, eles são semelhantes, o que significa que é o seguinte, esse triângulo grande aqui, ó, se eu diminuir ele, ele vira o triângulo pequeno, o que significa que eles têm proporções, eles têm tamanhos de lados proporcionais.
certo? Isso vai ser muito importante para resolver esse exercício, porque a gente pode usar as relações de triângulos semelhantes, que é o seguinte: esse lado todo aqui, ó, que vale 5, ele é proporcional a esse ladinho aqui que vale 2, no mesmo tanto que esse ladão aqui que vale AC é proporcional a esse ladinho que vale 4,5. Então, entenderam o que eu fiz aqui? O lado grande é proporcional ao pequeno, do mesmo tanto que o outro lado grande é proporcional ao pequeno do triângulo pequeno. Então, aqui ó, a gente só fica com o AC para achar. E esse 4,5 está dividindo aqui, ele vai passar multiplicando do outro lado. Vai ficar 5 vezes 4,5 dividido por 2. Então, vamos fazer primeiro essa multiplicação aí. 4,5 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, põe o 5 vai 2. 5 vezes 4 dá 20, com 2, 22. Tem uma vírgula aqui, então vai ter uma vírgula aqui. Então, galera, agora a gente tem que dividir por 2 esse malandro aqui. 22,5 dividido por 2 dá quanto? Quantas vezes o 2 cabe dentro do 22? Ou melhor, quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Cabe uma, né? 1 vezes 2 dá 2. Isso aqui dá 0, abaixo 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Cabe uma. Isso aqui dá 2. Isso aqui dá 0, abaixo 5. Só que aqui ó, tem uma vírgula, então aqui vai ter uma vírgula também. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 5? Bom, cabe duas vezes. Só que 2 vezes 2 dá 4, então sobra 1 de resto. Sobra 1 de resto. Não tem como o 5 caber dentro do 1. Então, o que a gente faz? A gente empresta um 0 e passa para casa do lado. Agora, a gente está achando o meninão que vai aqui. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Cabe em 5 vezes. Porque 5 vezes 2 dá 10. Resto 0. A gente encontrou aqui, então, quem a gente queria, né? Então, a gente encontrou que 22,5 dividido por 2 é 11,25. O que isso significa? Significa que todo esse lado aqui, ó, todo esse lado aqui tem 11,25 metros, porque era exatamente ele que a gente estava achando, o AC. Então, como é que isso vai ajudar a gente a achar o AB? Bom, a gente vai lembrar daquilo lá, que o AC, que é o 11,25, ele é a soma do número que a gente quer mais o 5, certo? Então, aqui para isolar o x, a gente passa o 5 que está somando, subtraindo do outro lado. Então, vai ficar 11,25 menos 5 é igual ao número que a gente quer. Então, quanto que dá isso daqui? Ora, 11,25 menos 5,00. 5 menos 0 não dá, e empresta 1 do 2. O 2 vira 1 e o 5 vira 15. Oxi. Pronto. É o sono. Vamos lá, 11,25 menos 5. 5 menos 0 é 5. 2 menos 0 é 2. Põe vírgula. 1 menos 5 agora sim não dá. Empresta 1 do 1. 1 vira 0. E 1 vira 11. Então aqui a gente vai cair num loop infinito. Então é só reparar que 11 menos 5 dá 6. E a gente vai ter o resultado 6,25. Então desculpa a bagunça aí, galera. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, né? Ó, vamos só checar aqui, ó, o 11,25 seria... O 6,25 seria a alternativa A. Vamos recapitular então o que a gente fez. Primeiro, a gente deu nome aos bois, ou seja, a gente colocou as distâncias aqui de cada segmento, certinho, bonitinho. Em seguida, a gente percebeu que esses triângulos são semelhantes, ou seja, a proporção entre os lados dele são iguais. E a gente já tinha um dos lados, a gente achou o outro lado, o lado AC aqui, né? Uma vez que a gente achou o lado AC, a gente sabia que o AC é a soma dos 5 mais o número que a gente queria. Então, foi só isolar o número que a gente queria e a gente achou 6,25. Beleza? Então, qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que tenha ajudado vocês.
Deixa um like nesse vídeo para chegar em mais pessoas e se inscreve no canal para acompanhar mais resoluções, tá bom? Que o melhor jeito de estudar para a prova da ETEC é fazendo questões de provas antigas. E eu vou estar sempre aqui para ajudar na parte de matemática e física com a resolução dos exercícios em vídeo, beleza? Então, muito obrigado e até a próxima resolução.